O programa O Incentivador também aprende a se reinventar, em obediência, àquilo que divulga em suas mensagens ao longo dos anos. Aqui e agora, renova o seu compromisso. Nós, hoje, dia 16, nós estamos a gravar este programa colocando algo que está batido na sociedade, no nosso país, no Brasil e no mundo. É Deus, religiões, religiosidade, igrejas, templos, diversos segmentos, seja espírita, evangélico, católico, seja o que for. Não estamos excetuando nenhum segmento filosófico, isso, então. Não estamos. Deus não está na igreja. Deus não está na igreja. Onde está a sabedoria? Onde está Deus? Onde está Deus? Nosso programa inicia com essas 3 perguntas fundamentais. Iremos, no desenvolver do nosso programa, responder cada uma delas e muito mais. Mas não poderíamos deixar, nós vamos ler aqui uma notícia que hoje, dia 16 de março de 2024, foi estampado. Eu sou assinante do Terra, onde tem o meu e-mail, nivaldopereira@terra.com.br, o incentivador@terra.com.br. Até vou colocar, quem quiser mandar o e-mail para nós usarmos, né? Há muitos anos que eu sou assinante do Terra e tenho meus e-mails no Terra. Então a notícia estampada no Terra hoje dizia: 10 marcas de azeite de oliva são retiradas de circulação. O azeite é, segundo o produto alimentar mais fraudado do mundo. Veja alguns cuidados na hora de escolher. Então aí vai noticiando. O Ministério da Agricultura e Pecuária determinou aos comerciantes varejistas a recolherem 10 marcas de azeite de oliva extra virgem. Extra virgem. A medida cautelar está respaldada pelo decreto número 11.130. E foi uma operação da Operação Getsemane, que identificou o esquema ilícito de importação, adulteração e distribuição de azeite de oliva fraudado. Quem quiser, acesse o Terra e veja a notícia. Então, enumerou as marcas retiradas de circulação. E, segundo a Operação Getsemane, foi realizada no dia 6, 7 e 8 de março, no município de Saquarema, São Paulo, Recife e Natal. Participação da Polícia do Estado do Rio de Janeiro e da Polícia do Estado de São Paulo. Na ação, houve o fechamento cautelar da indústria, a apreensão de 104.363 litros de azeite de oliva fraudado e de diversos tipos de rótulos e embalagem. Bem, a notícia diz ainda, entendam aqui os nossos ouvintes, porque eu iniciar o programa com esta notícia. Segundo o noticiário, essa fraude ela importa em bilhões de reais que deixam de ser arrecadados pelo fisco. Então nós iniciamos mostrando algo desta notícia, que é
a fraude que se encontra no azeite. Porém, nós vemos tanta manifestação contra o governo, contra isso, contra aquilo, em defesa da cidade, em defesa da cidadania, da família. Meu Deus do céu, em todos esses lugares, em todas essas empresas, empresários, vou tirar o óculos. Aonde estão os cidadãos? Aonde estão os patriotas? Aonde estão as mulheres do segmento A, B e C? Ninguém vê isso. Ninguém sabe que existem essas fraudes. Aonde estão os segmentos religiosos que vão para a igreja A, B, C? Ninguém vê. Aonde moram lá no segmento, moram na comunidade? Ninguém vê, ninguém denuncia. Ninguém sabe. Nós vimos uma outra notícia falando dessas fraudes, do desvio que se deixa de recolher impostos, que esse, quando não pagam, é mais de R$1 trilhão. Só desse de azeite parece que é 400 bilhões. Mas somando essas, dá mais de R$1 trilhão. Senhores, aonde está Deus? Por isso iniciamos, Deus não está na igreja. Que aquelas pessoas que se reúnem lá, Deus não está no movimento do A, no movimento do B, porque aquelas pessoas dizem que são patriotas. Aquelas outras pessoas dizem que são de Deus. Mas não comungam em espírito com Deus. Deus não está na igreja. Onde está a sabedoria? Onde está Deus? E o nosso programa vamos começar a mostrar esta realidade. Vamos pontuar. Onde está Deus? Onde está a sabedoria? Deus não está na igreja. Que se Deus estivesse na igreja, em todos esses municípios, em cada lugarzinho, tem lá. Como essas fraudes ocorrem, essas pessoas então são cegas. Essas pessoas não enxergam. Então são todos coniventes com o erro que assola a pátria e assolam a nação. Porque essas pessoas então em todos os segmentos, então em todas as instituições. Eu pertenço à ordem tal, eu pertenço à igreja tal, eu pertenço ao segmento tal, eu pertenço isso, pertenço àquilo. Eu sou da ordem filosófica. E desculpa, a gente fica até assim, nos dá essa... Aí eu acalmo o meu ser. E agradeço a Deus de poder estar participando com cada um de nós. Com todos, convosco, meus amigos, se assim me permitem. E eu vou iniciar esse programa abordando estas questões. Deus não está na igreja. Onde está a sabedoria? Onde está Deus? E vamos responder, fundamentado, cada uma destas questões com a graça de Deus. O programa O Incentivador também aprende a se reinventar, em obediência, àquilo que divulga em suas mensagens ao longo dos anos. Aqui e agora, renova o seu compromisso. Versículo 2 e 3 responde: Por que dirão os gentios, onde está o seu Deus? Aí o versículo 3 do Salmo 115 diz: Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Continuando, onde está a sabedoria? Vemos em Jó, capítulo 28, versículo 12 e 28, a resposta. Porém, onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Em Jó, versículo 28, em Jó, capítulo 28,
versículo 28 diz: E disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Complementando, vamos rever os versículos de 12 ao 28, ainda em Jó, no capítulo 28. Então, o versículo 12 diz: Porém, onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Versículo 13 diz: O homem não conhece o seu valor, e nem ela se acha na terra dos viventes. Versículo 14 diz: O abismo diz: Não está em mim. E o mar diz: Ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em troca dela. Então entendamos, a sabedoria não se compra, não se dá ouro, não se dá troca, eu dei isso, não. Versículo 16 de Jó 28 diz: Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Versículo 17: Com ela não se pode comparar o ouro, nem o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. E aí vai no versículo 18: Não se fará mensal de coral, nem de pérola, porque o valor da sabedoria é melhor que o dos rubis. Versículo 19: Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. Versículo 20: De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Versículo 21: Pois está encoberta aos olhos de todo vivente, e oculta às aves do céu. Versículo 22: A perdição e a morte dizem: Ouvimos com nossos ouvidos a sua fama. No versículo 13: Deus entende o seu caminho, e ele sabe o seu lugar. 24: Porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo que há debaixo dos céus. No 26: Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas. Versículo 26 responde: Quando prescreveu leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. 27: Então a viu e relatou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. Aí o versículo 28 arremata: E disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Nós, irmãos, vivemos aglutinados ao mal, participando das dissensões, participando de intrigas, e esquecemos de louvar o verdadeiro Deus que se encontra dentro de nós. Irmãos, amigos, faça essa reflexão. O nosso programa O Incentivador está levando esta mensagem porque se sente no dever de cidadão, de pessoa que procura em espírito, porque de vós sois espíritos. Vós sois filhos de Deus, e o Espírito ouve ao Espírito. Sigamos a Deus em amor, em espírito e verdade. Senão nós somos falsos e mentirosos. Com a graça de Deus, continuaremos neste programa, com a graça de Deus. Essa oportunidade, senhores. Repassem nossos programas. Envie para os amigos, para os companheiros. Nós temos que nos libertar dessa submissão, porque a vinda de Jesus à Terra foi para nos libertar desse jugo que domina as nossas consciências.
sejamos livres, irmão, para amar a Deus aonde quer que estejamos. Nós, cada um de nós, somos o templo do Deus vivo. O reino de Deus está dentro de cada um de nós, com a graça de Deus. O programa O Incentivador também aprende a se reinventar, em obediência, àquilo que divulga em suas mensagens ao longo dos anos. Aqui e agora, renova o seu compromisso. A carta de Paulo aos Gálatas, as epístolas de Paulo. Gálatas 5. Eu vou ler toda a extensão de Gálatas, da epístola de Paulo aos Gálatas. E irei fazer alguns comentários, se dentro do possível, para entender a questão do espírito e da matéria, a nossa submissão à matéria. Epístola de Paulo Apóstolo aos Gálatas, capítulo 5. Versículo, vamos ler todo ele, desde o 1, 2, 3 e vamos seguindo. Versículo 1. Estai, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Qual a missão do Cristo? Foi nos libertar do jugo. Tanto é que Judas pensava que a liberdade, a vinda, era combater os romanos, combater isso, para se tornar livre. Não! A vinda do Cristo era o jugo da nossa escravidão à matéria, ao adultério, à nossa vaidade. E nós vamos ler essa explanação em Paulo, que era que nós permanecemos na liberdade com Cristo nos libertou. Ele deu sua vida para que nós aprendêssemos a não mais estar debaixo do jugo da servidão. Aí vem versículo 2. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesta a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, o que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, as pessoas se contaminam por essas pessoas. Mas Paulo continua no versículo 10. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo, escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aquele que vos andam inquietando. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Como então aqueles que se dizem servir ao Espírito ou a Deus pregam desunião, que uns não têm direito,
não são todos iguais perante a Deus. Pregam divisão e ódio. Irmãos, esses não estão no Espírito de Deus. Aí continua Paulo, na sua epístola a Gálatas, no capítulo 15, em versículo 14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vedes, não vos consumais também uns aos outros? Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne, irmão, cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo espírito, não estais debaixo da lei. Ou seja, se nós somos guiados pelo Espírito, estamos em comunhão com Deus, a lei não nos atinge. Por que então estamos brigando contra a lei? Então nós estamos errados. Por que queremos nos subordinar contra a lei de Deus? Causando ódio e dissensão? Nós não somos então de Deus. Aí em Gálatas, capítulo 5, continua Paulo, no versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, acerca da quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos, ainda em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Aí Paulo diz, mas o fruto do Espírito, aquele que está em espírito, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Quem está aborrecido com a lei não está vivendo no fruto do Espírito, porque Paulo assevera, o fruto do Espírito é amor. Se eu estou na igreja em espírito, eu estou em amor. Eu estou praticando esta obra, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Tudo fora disso não é do Espírito. É coisa da carne. E se nós apoiamos isso, não estamos no Espírito. Não estamos praticando a mansidão e a temperança. E Paulo, na sua epístola a Gálatas, no capítulo 5, versículo 23, diz, contra estas coisas não há lei, se você está em espírito. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Senhores, pela graça, pelo amor a Deus e de Deus, que habita em nós o reino de Deus, que está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós, não está em nenhuma igreja,
e não está em nenhum segmento, conforme nós lemos em Lucas, capítulo 17, versículo 20. Jesus é o soberano. Em 2 Samuel, nós vamos ver no capítulo 7, 22. Por isso digo, quão grande és tu, ó soberano Senhor. Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti. Conforme tudo o que ouvimos com os nossos ouvidos, nesta leitura das Sagradas Escrituras, que todos dizem que a voz é a palavra de Deus. Não há outro senão tu, Senhor. Quão grande e poderoso é tu, Senhor. Está no capítulo 2. Está no capítulo 7 de Samuel 2, no versículo 22. Por isso vos digo, quão grande és tu, ó soberano Senhor. Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti. Conforme tudo o que ouvimos com nossos ouvidos e lemos na Sagrada Escritura. Deus está dentro de nós. Deus está em cada um de nós. Onde está Deus? Não está na igreja. Está em você, meu irmão. E quando quiseres falar com Deus, em silêncio, assim está escrito. Entre no seu quarto em silêncio. Fale diretamente com Deus. Obrigado, Senhor, por nos dar essa oportunidade deste programa de hoje. E, Senhor, nos ilumine a seguir essa trilha, porque estamos cumprindo a nossa parte com a graça de Deus. Obrigado, Senhor.